Olá, terceiro ano AFD, terceiro BFD, disciplinas Fundamentos Filosóficos e Sociológicos da Educação. Estou falando com vocês sobre Friedrich Engels. Na aula passada eu finalizei a situação da classe trabalhadora na Inglaterra e lhes expliquei um pouquinho sobre como Engels vê a relação burguês-proletário. Existe uma luta de classes, de um lado burguês, de outro lado proletário. Burguês quer explorar, proletário quer trabalhar menos. E falei que o burguês, ele disciplina como o proletário vai viver. Ele influencia no Estado, influencia no direito, ele dá educação para que o proletário aprenda alguma coisa, mas somente para aprender a trabalhar. Não quer um operário pensante, não quer um proletário pensante. O burguês quer que o proletário seja ignorante. Hoje falarei com vocês de uma obra que bem pequena do autor, talvez dá para fazer duas obras pequenas em um mesmo vídeo. A obra de hoje é para a questão da habitação. Para a questão da habitação é uma obra feita 25 anos depois da referida obra que eu trabalhei com vocês, a situação da classe trabalhadora na Inglaterra. E o Engels, 25 anos, vivendo, escrevendo, resolve voltar aos bairros operários e percebe que a situação não melhorou em nada. Ou seja, desmentiu ali a tese que a situação era provisória, que a miséria do proletário era algo provisório. Tá, vamos lá? Página 10 da nossa apostila, para a questão da habitação. O prefácio, a obra é de 1873, mas ela foi revista em 1887. Então, bem na fase final da vida do autor. Já o Marx já tinha morrido nessa época e ele reescreveu de acordo com os dados de 87. Bom, diz assim na primeira seção: os dirigentes mais inteligentes das classes dominantes sempre orientaram seus esforços no sentido de aumentar o número de pequenos proprietários, com o fim de criar um exército contra o proletariado. As revoluções burguesas criaram assim uma classe de pequenos proprietários de terras, que desde então se tornou no mais reacionário elemento da sociedade e num obstáculo constante ao movimento revolucionário urbano. Bom, para além das questões exploradas em a situação da classe trabalhadora, a miséria permanece. Então não vou repetir essa parte com vocês. É carne podre, carne estragada, diversas pessoas vivendo em um mesmo espaço. A obra traz tudo isso. E aqui ele fala de um elemento que hoje vocês escutam muito. Ah, você é um reaça, você é um reacionário. O que é o reacionário e como que o reacionário surgiu na perspectiva de Friedrich Engels? Existe uma luta, vocês já sabem, já falei isso milhares de vezes e toda vez eu vou ter que falar. Burguês contra proletariado. O burguês é uma minoria, são poucas pessoas. Se forem pro pau, para utilizar o termo bem chulo mesmo, se eles forem para pancadaria, os burgueses vão se lascar, porque eles são a minoria, não tem como eles concorrer com aquele número de proletários. Só que são a minoria unida contra a maioria desunida. Essa é a primeira constatação. A segunda constatação: os burgueses promovem alguns financiamentos, tipo o que nós conhecemos hoje como Minha Casa Minha Vida, compra o seu carro em 60 vezes. Promovem alguns financiamentos de modo a criar uma classe que ela fique a meio termo, que ela não é burguesa porque ela não tem os meios de produção. Eu estou reforçando isso porque é pergunta de avaliação e é uma definição basilar do pensamento marxista. Burguês é quem não trabalha e tem os meios de produção. Se não tem os meios de produção, não é burguês. Eu tenho um supermercadinho, eu trabalho lá, não é burguês. Eu tenho uma empresa tal, mas eu vou trabalhar, não é burguês. Tem que ter os meios de produção. Bom, então o que o burguês faz? Ele permite que alguns da classe proletária, que estão aqui embaixo, que não tem nada, consiga comprar sua casa, às vezes uma casa boa, consiga comprar outra casa para poder alugar. E esse cara que conseguiu comprar uma casa, comprou outra para alugar, ele já vai se achar, nossa, eu sou burguês também. Ele vai olhar lá para cima com louvor para a classe dominante e com ódio da classe dominada. Quando tem alguma votação no parlamento, quando tem alguma eleição, se chegar no caso de ter eleição, se não for uma monarquia, essa classe média, vamos chamar assim, não é o termo de Engels, mas vamos chamar de classe média para você entender. Essa classe média, ela não vai apoiar a classe baixa, ela vai apoiar
a classe alta. Aí o número começa a se equiparar. A classe média ela tem horror, né? Essa classe nascente, esse reacionário que o Engels chama, ela tem horror aos mais pobres. Professor, você está falando que todo mundo da classe média é assim? Não, não estou falando isso. Estou falando que é fundamental aos burgueses criar uma classe intermediária que vá decidir junto com eles, que vá apoiar eles em cada situação, em cada conflito com a classe proletária. Você pode ter membros de ambas as classes atuando muito positivamente na sociedade. Isso não é uma definição categórica, mas o autor é muito claro. Quem tem uma casa, quem consegue comprar uma casa, quem consegue comprar um pequeno negócio, tende a se ver além do que realmente é e vai ser um verdadeiro obstáculo a qualquer tipo de revolução. O Engels está pensando em uma revolução socialista, lembrem-se disso. Então o parâmetro não serve para o Brasil atual. Só se você quiser fazer uma forçação de barra, daí dá para fazer. Ficou claro essa questão aqui? Se você permite a pessoa ter acesso a alguns bens de consumo, para você entender hoje é um carro bom, regularmente 100, 120 mil, uma propriedadezinha razoável, uma casinha na praia, além das casas que você paga, um apartamento no centro, pequeno, mas no centro. Tudo isso vai fazer você pensar, nossa, eu sou burguês, eu tô bom. Quando tiver uma votação, quando alguém fala assim, nós vamos defender o direito dos trabalhadores. Trabalhador é vagabundo, vão roubar nossas coisas. Eles acham que a revolução socialista é contra você que tem uma casa, né? Então, o Engels diz, não é contra você, cara, você não tem nada, uma casa não é nada. É contra quem tem muita coisa lá, né? Igual quando fala taxação das grandes fortunas. Não é uma taxação do teu carro de 140 mil e da tua casa de 1 milhão. Você nem entra nessa. Você é um peixe pequeno, ninguém está olhando para você. Bom, isso é Engels falando, tá, gente? Pelo amor de Deus, não me joguem no meio desse problema que se viu um autor fascista aqui, eu vou falar do fascismo dele, não me coloquem no meio. Bom, o Engels relata que 28 anos depois da situação da classe trabalhadora na Inglaterra, o crescimento das cidades, as pessoas ainda viviam da mesma maneira. E aqui ele fala, a justiça é sempre só a expressão ideologizada, celestializada das relações econômicas existentes. Ora, segundo o seu lado conservador, ora, segundo o seu lado revolucionário. Ele está dizendo que o trabalhador não pode recorrer à ajuda judicial, não pode recorrer a nada, que todas as leis que existem, na maior parte das vezes, elas existem para manter o interesse do burguês. Direito à propriedade é o direito ao quê? Direito do burguês de manter o que ele tem. O pobre não tem propriedade. Mas o direito à propriedade é sagrado. É sagrado para quem? A maioria, ele usa uma fração, não sei se a fração isso aí estava correta, não fui atrás da correção, mas está na obra dele. 9/10 das pessoas são excluídas do direito de propriedade. Por que eu mantenho esse 1/10 com esse pleno direito, enquanto o resto são ignorados? Então são essas as noções que ele trabalha para a questão da habitação. Vamos para a próxima obra, bem curtinha, na página 12. Eu consigo fechar rapidamente, eu faço 2 obras em um vídeo só. Sobre o trabalho da transformação do macaco em homem. Ele está dizendo como que o trabalho modifica a nossa relação, como que o trabalho nos tira da animalidade. Aí ele coloca assim, o trabalho é a condição básica de toda a vida humana, em tal grau que até certo ponto podemos afirmar que o trabalho criou o homem. Para ele, a nossa diferença dos animais é essa, enquanto que os demais animais exploram o que aparece, nós inventamos. O trabalho é o ápice da nossa capacidade inventiva. Aí ele defende que o rápido progresso da civilização foi atribuído à cabeça ao desenvolvimento do cérebro. Vamos aprendendo pouco a pouco a conhecer as consequências sociais indiretas mais remotas de nossos atos de produção, o que nos permite entender também essas consequências aos nossos domínios e controle. Todos os modos de produção que existiram até o presente só procuravam o efeito útil do trabalho em sua forma mais direta e imediata. Não faziam o menor caso das consequências remotas.
que só surgem mais tarde e cujos efeitos se manifestam unicamente graças a um processo de repetição e acumulação gradual. Professor, não entendi bulhufo do que você leu. Tá, eu li, você vai conseguir acompanhar para entender o trecho que eu estou comentando agora. Lá na página 13 que eu li. Ele está dizendo basicamente o seguinte: para que existe o trabalho? Qual que é o trabalho do animal? Abater uma presa, pastar, se for... depende a configuração do animal, vai pastar, é carnívoro, enfim, qual que é o herbívoro, né? Fugiu o termo, eu quase chamei de vegetariano o animal. Bom, estou com esse termo na cabeça. Enfim, ele vai atrás da sua alimentação. O homem também, quando começa com os trabalhos, as primeiras formas de trabalho, e aí voltando lá para a pré-história, desenvolvimento de uma ferramenta de caça, é para se alimentar. Então, para melhorar sua condição atual. Desenvolvimento do fogo é para se alimentar. Corporação de ofício, fazendo os materiais necessários, né? Quando tem aquelas primeiras divisões ali, as sociedades se unificam, as pequenas trocas é para melhorar a condição de vida. E ele questiona nessa obra que a Revolução Industrial deixou tudo isso de lado, jogou toda a evolução do trabalho no lixo. Por quê? Porque o trabalho da Revolução Industrial ele não atinge esses interesses. Não é um trabalho voltado ao interesse da humanidade, para uma transcendência humanitária. O trabalho da Revolução Industrial seria um trabalho voltado ao lucro do empregador, do burguês. Não sei se vocês conseguem me entender. Que tipo de lucro tem um trabalho? Ele não reduz a carga horária de trabalho do trabalhador. Apesar de produzir mais, a carga horária não reduz. Pelo contrário, aumentou muito. É isso que o Engels vê. O trabalho não se preocupa em fornecer melhores condições de vida. Vivia muito melhor quem vivia no campo do que quem foi para a cidade vender sua mão de obra nas fábricas igual um escravo. Enfim, a poluição dos bairros, os esgotos a céu aberto, o que estava fazendo com o planeta, apesar de não ser uma preocupação principal nessa época. Mas, para Engels, todos os efeitos positivos que o trabalho tinha fornecido ao homem são jogados na lata de lixo quando chega a Revolução Industrial, e no qual os proprietários são reduzidos. A cada ano que passa, o número de capitalistas tendiam a diminuir. E isso se mantém até no Brasil atual, né? Quanto mais o tempo passa, mais a concentração de renda aumenta nas mãos de poucas pessoas. Eu finalizo assim essas duas obras. Falei com vocês sobre habitação e de como alguns reacionários, ou seja, quem vai contra a revolução, que conseguem alguma propriedade, se acham burgueses e passam a votar como os burgueses, passam a defender interesses burgueses e vão lutar contra os irmãos da classe operária. Falei com vocês ainda sobre como que o trabalho, na perspectiva de Engels, o trabalho da Revolução Industrial, é um trabalho que foge a toda a evolução histórica desse termo, desses atos humanos. Deixamos de trabalhar para melhorar nossas vidas, para trabalhar apenas para entender, para resolver os interesses do capital. O ser humano foi deslocado para segundo plano. Ninguém produz hoje pensando na necessidade de consumo. Você não produz pensando no consumo. Você produz pensando no lucro que vai gerar. Pouco importa se falta X ou se falta Y. Você vai ser direcionado para o lucro. E o consumo, somente em pequena medida, influencia o custo final do produto. A gente sabe que tem especulações das mais variadas que diminuem muito a relação, o binômio ali, né? Consumo-preço. Hoje não é mais um binômio, tem mais fatores ali que acabam impactando diretamente no preço final do produto. Qualquer dúvida, basta me perguntar.